Pascoal, vamos lá. Os erros grosseiros estão se reproduzindo. No sábado mesmo, na partida contra o São Paulo, tivemos dois erros extremamente grosseiros, um pênalti não marcado a favor do Botafogo e um pênalti marcado contra o Botafogo que não chegou nem perto de ser pênalti. E, mais uma vez, o nosso adversário da primeira partida voltou a ser favorecido pela arbitragem. Então, a gente juntando isso com outros casos de pênaltis marcados e em que o árbitro volta atrás com fortes suspeitas de interferência externa, fazem com que o Botafogo esteja bastante preocupado com a arbitragem. Eu vou conversar com o pessoal da equipe de arbitragem daqui da CBF, porque definitivamente é o tipo de aspecto que merece muitos cuidados. Então tá aí o caso do Eduardo Pereira, presidente do Botafogo. Quer dizer, teremos alguns capítulos ainda pela frente para essa semifinal Botafogo e Flamengo. O presidente do Botafogo quer torcida única, agora estão sugerindo o Maracanã dividido com as duas torcidas. Vai dar pano pra manga. E o Flamengo decide em casa. Tô vendo uma notícia agora que já começou toda a polêmica pro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Botafogo e Flamengo. Por que eu falo isso? Bom, primeiro daqui a pouco nós vamos discutir, mas o Botafogo está querendo torcida única. Sim. Ele não quer torcida... O presidente falou hoje no... Agora, o presidente do Botafogo está jogando uma lenha aqui. Ele foi à CBF reclamar de erros sistemáticos a favor do Flamengo. O presidente do Botafogo. Olha o que ele fala. A arbitragem é um problema. Realmente estamos bastante preocupados com essa questão, uma vez que nosso adversário tem sido sistematicamente favorecido pelas arbitragens. Fatos incríveis. Árbitros resolvem refletir após marcarem os pênaltis, consultar auxiliares que estão distantes do lance. Então, isso tudo nos preocupa. Ontem mesmo tivemos um gol anulado do Corinthians contra o nosso adversário. Ele não fala o nome Flamengo. Vou conversar para que haja um consenso na escolha desse árbitro, porque será fundamental. No Nilton Santos, faremos todos os esforços para que não haja interferência externa, afirmou aí Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo. Pascoal costuma sempre falar que as reclamações nunca foram para os jogos que já passaram. Sempre o jogo que vem na frente. Os que virão. Em primeiro lugar, você acha que o Flamengo tem sido sistematicamente favorecido pelas arbitragens? Olha, primeiro que isso é mais velho que andar pra frente no futebol, né? Você joga pressão ao longo da semana pro árbitro já entrar em campo pilhado e opa! Isso aí, desde que a gente é criança, que acontece no futebol. Fatos têm ocorrido nos jogos do Flamengo, né? E em outros jogos também. Não só nos jogos do Flamengo. Mas é claro que a proporção que os jogos do Flamengo Flamengo e Palmeiras, os dois reclamaram da arbitragem. O Palmeiras e o Flamengo. Sim, mas assim, a proporção que ganha, o que acontece no jogo do Flamengo, por exemplo, a gente ficou aqui, não sei nem como é que está a enquete ali, mas a gente ficou aqui agora um bom tempo discutindo o erro do jogo Flamengo e Corinthians. Porque é Flamengo e Corinthians. Não sei quanto tempo vai se dedicar ao erro do jogo do Atlético Mineiro. Já vem lá, tá lá. Tá lá. Que está em primeiro lugar. É o Galo. Galo. É o 61. O gol do Adilson legítimo. 13 e o Corinthians 25. Então, assim, é natural, porque tem mesmo mais visibilidade do que acontece com o Flamengo, com o Corinthians. É natural pela repercussão, pelo tamanho das duas torcidas. E aí o presidente do Botafogo está jogando pilha, está botando pressão em quem quer que seja o árbitro. E essa de ter consenso para escolher o árbitro não impede que ele e os bandeiras possam cometer erros no jogo. Isso aí faz parte do futebol. Todo mundo. Agora, esse negócio que vai impedir interferência externa, como é que faz, como é que não faz, isso aí é jogar um pouco pra galera. Quer apostar que o Daronco vai apitar esse jogo? É grande chance. O presidente do Botafogo falou assim, que o Flamengo, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, ele diz, a frase é dele, não é minha, que o Flamengo tem sido sistematicamente beneficiado pelas arbitragens. Você concorda, presidente do Botafogo? Todo mundo tem sido beneficiado ou prejudicado com a arbitragem. Ponto. Eu acho que o presidente do Botafogo, que faz um trabalho maravilhoso de gestão à frente do clube, recuperou financeiramente o Botafogo, administrativamente em especial, faz com que o clube nesta temporada tenha uma estrutura legal de jogo, um dos principais times do Brasil em campo. Tem que se preocupar com o time dele e não com os outros, né? Eu acho que isso já é você antever uma desculpa de uma possível derrota.
Então, o Botafogo, quanto menos pensar no Flamengo e mais pensar no próprio Botafogo, em suas limitações, em suas variações táticas, um técnico que é muito bom, enfim, enquanto mais ele pensar naquilo que ele tem feito nos últimos tempos, que é em apenas recuperar o Botafogo, em dar ao time suporte para melhorar e buscar um título que eu acho que está muito próximo de ocorrer, melhor para ele. Quanto mais ele se preocupar com o Flamengo, mais ele vai dar campo e possibilidade de perder o duelo com o Flamengo na Copa do Brasil. Se preocupe menos com os outros, presidente do Botafogo, e mais com o seu clube. É a melhor coisa que o senhor faz. O que eu entendo do presidente, do Carlos Eduardo, o erro, Facincani, ele acontece a favor e contra, é normal. O que você falou é verdade. Só uma informação, agora, desculpa, só uma informação. O Jorginho foi demitido do Bahia, já não é mais o treinador do Bahia. Que beleza. Mais um. O erro, ele acontece a favor e contra o campeonato inteiro. O que chama a atenção, e aí eu concordo com o presidente do Botafogo, é que quando eles acontecem contra o Flamengo, eles foram revistos. Por exemplo, o pênalti do Carli em cima do Wellington Nem. Todo mundo viu que não foi pênalti. Por que essa jogada não foi revista? E na frente do Bandeirinha. E na frente do Bandeirinha. Na frente do árbitro de fundo também. Do árbitro de fundo, olha, tinha um árbitro de fundo, o Bandeirinha e o árbitro principal. Então, quer dizer, o erro acontece para todo mundo, sem razão. Agora, só a favor do Flamengo que eles estão sendo revistos. Não é só o Flamengo. Só. Me dá outro exemplo. Tem outros exemplos. Me dá outro exemplo. Contra o Avaí, pode ser até que tenha, mas veja só. Contra o Avaí, um pênalti que foi marcado para o Avaí foi revisto. Contra o Santos, certo? E teve o jogo do... Qual foi o outro jogo? Esse agora, o Avaí Santos. O jogo do Corinthians ontem. Não, mas ontem não foi revisto. Não foi revisto. Não foi revisto. Teve o Fla-Flu do ano passado. Teve o Fla-Flu. Mas houve vários casos de revisão. Eu não me lembro. Pelo Egídio lá em Chapecoense, lá em Chapecó, que voltou, já estava no Palmeiras com o aquele Inter e Palmeiras lá no Beira-Rio, alguns anos atrás. Então, mas você cita um ou outro. Você pega mais. Eugênio, pega mais. Você cita um ou outro. Inclusive, eu recebi semana passada uma listagem de casos. Daqui a pouco eu vou trazer para você. Seria legal. Até se eu estiver sendo errado aqui na minha análise, eu gostaria de rever o que eu estou falando. Então, eu acho que é isso. É a isso que o presidente do Botafogo, ele se reporta, quando ele faz essa porque aquilo que eu falei, o pênalti do Hever no Bruno Henrique foi? Não foi. Mas está cheio de pênalti que não acontece e ninguém revê. E é batido, como aconteceu sábado. Não é um erro. O pênalti do Wellington Ney não foi. E foi batido. Agora, se é para ser revisto, todos têm que ser revistos. Todos. Sem exceção. É por isso que eu defendo o árbitro. Então, exatamente. Sim. Então, pera um pouquinho. Eu marquei o pênalti aqui. O senhor aí que está aí no fundo, foi pênalti? Você é o Bandeirinha. Quarto árbitro. Aí que todo mundo discutiu a questão, foi pênalti. Então o senhor pode bater. Por que isso acontece para o Flamengo? É isso que o presidente do Botafogo está dizendo. Mas aí eu entendo dessa maneira. Mas tem um outro ingrediente aí, né? Aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo e o Flamengo... não se fala. Não tem relação nenhuma, né? Você vê, quando teve a final do Quando teve a final do Campeonato Carioca, o presidente do Botafogo falou que o Flamengo não jogaria lá. Não, teve o caso do William Arão, etc e tal. Tá na cara que isso daí é pessoal, já partiu pro pessoal, tá na cara que o CEP aí, o Carlos Eduardo, ele não quer que o Botafogo saia prejudicado nessa história. Mas que tem um quê de pessoal para alfinetar o Flamengo? Claro que tem. Por isso que eu acho que é desnecessário. Começou naquele negócio já do William Arão, que saiu do Botafogo, foi jogar no Flamengo, teve aquela rusga. Aí teve os episódios do Campeonato Carioca, que o Botafogo não permitia que o Flamengo jogasse no Engenhão. Outros casos também de encontros aí do Botafogo com o Vasco, aí também a Ferdi contra Flamengo e Fluminense. Querendo ou não, gente, virou pessoal. Mas esse é um fato concreto. O quê? Isso que eu mencionei. O jogo contra o Avaí, o jogo contra o Santos. Os erros. E o jogo contra o Fluminense. Nisso você tem razão. A questão, então você não pode dizer que isso é... Você pode até achar que... Mas é um fato concreto. O que eu acho errado, é ele levantar isso agora, do nada. Não é do nada, mas... do nada não, né? Tem um Botafogo e Flamengo. Não, o do nada que eu digo é que assim, não aconteceu nada com o Botafogo. Ninguém reclama do jogo que acabou. O jogo que acabou, não tem como reclamar. Hoje mudou. É pro futuro. Tem sim. Reclama pro outro. Não, reclamo dos dois. Havia uma máxima que
dizia o seguinte: não adianta reclamar o pênalti marcado, gente. O árbitro vai voltar atrás. Claro que volta. Sormani. Voltou aí contra o Flamengo e Santos e voltou contra o jogo do Avaí. O Botafogo... Então vale a pena reclamar, sim. Mas peraí, o presidente do Botafogo, ele utiliza esse jogo contra o Corinthians ainda como exemplo. Falando do gol legítimo do Corinthians, que não foi revisto aí na sua ótica. Ele fala que o Flamengo ele foi favorecido por um gol regular do adversário, no caso aí do Corinthians, mas aí que foi validado pela arbitragem. Por exemplo, o que eu entendo nós falamos aqui agora que o Corinthians é um time educado, certo? É um time que pouco se expõe publicamente para falar com a arbitragem ou dentro de campo da mesma forma. É um time que sabe entender as limitações, os erros, os acertos, enfim, seja lá o que for. E é por isso que eu entro nessa máxima com o presidente do Botafogo. Faça com que o Botafogo continue sendo esse time exemplar na temporada, educado dentro de campo e uma equipe que tem feito os méritos pelo que joga e pelo que produz. E não pelo que fala ou pelo que se melindra. Você, senhor presidente... Botafogo e Flamengo, Pascoal, o cara tem que... Se ele melindrar os jogadores... Flamengo não quer mas se ele acendeu, mas se ele acendeu os jogadores... Vai querer perder. Tudo bem, mas se ele acendeu os jogadores... porque a arbitragem... Sim, mas ele é o presidente do Botafogo, você ele já tem que falar tá a favor do Botafogo. Mas você já está colocando uma pressão em cima de algo que ele não sabe nem se vai ocorrer. Ele não quer saber nem quem vai a pressão, ele quer dar a pressão, porque é Botafogo e Mas Flamengo. ele está pressionando o próprio time. Não, ele está melindrando os jogadores. Ele está mandando o recado para a arbitragem, o cara que vai chegar para apitar o jogo. Ele está já melindrando o time, que a arbitragem, cuidado com a arbitragem. Eu acho isso um erro. Ele tem que isentar os jogadores e deixar os caras se focarem no jogo. Ele é presidente do Botafogo, ele não tem nada a ver com o Flamengo. Mas não tem que ficar falando do Flamengo. Zero. Se preocupa com o Botafogo. Ele não disse o nome do Flamengo em nenhum momento, ele falou do nosso adversário. Mas indiretamente ele está falando do Botafogo. E é Botafogo e Flamengo, ele tem que olhar pro lado dele. Mas eu acho... O presidente do Botafogo, ele tá dando um recado já pra arbitragem. E já pro jogo. Tem que se preocupar com dele. Pra apitar deixa o Flamengo mas quieto, vai ele apitar faz com o Botafogo. direito, é isso que tá falando. Vamos ouvir agora é o os recado jogadores dele. do Corinthians, os educados, como disse o Facincani, jogadores do Corinthians. Vamos lá. Vamos? Jogadores do Corinthians. Vem, Corinthians. Vamos lá? Timão. Peraí, o Facincani deu um problema. O Facincani dá problema no programa. Mas, Benja, só em cima da pergunta que você havia feito aí a respeito aí do presidente do Botafogo, se ele está certo. Está certo, sim. Espera aí, você vai falar daqui a pouco. Vamos ver lá. Vamos lá. Desculpa, Facincani, vamos lá. Na hora, né, cara? Ali é uma jogada, mais uma vez, uma jogada tranquila, uma jogada básica, uma infiltração.